Ora, viva, estamos de volta. Tivemos um pequeno problema técnico. Nós abordávamos acerca dos jovens que não são da CAP, mas gostariam de fazer parte da conferência, estão receosos. Será que eu vou para lá? Serei bem recebido? Qual seria o conselho para este jovem líder? Não perca tempo, corra mesmo, porque esta conferência nós fizemos, ou estamos a desenhar pensando em toda a juventude angolana, independentemente da sua igreja, independentemente do cheio do Espírito, preparado para não só ser avivado, mas também avivar a vida de muita gente à sua volta. Nós temos a plena certeza que o nome de Deus será glorificado por teu intermédio. Existem coisas, Euclides, que eu cria que só deviam acontecer com as outras pessoas. Yes. Quando eu era mais novo ainda, aí no final da minha pré-adolescência, eu via homens de Deus a serem usados terrivelmente. Eu acreditava que só eles é que seriam capazes de ser usados por Deus. Até o dia que, de tanto eu desejar, de tanto eu correr atrás deste mover de Deus, hoje estamos aqui sendo usados por Deus. Eu quero dizer para você que nos acompanha que você não está tão longe a ponto de não ser alcançado pelo poder de Deus. Deus vai te tocar, vai te pegar nessa conferência e você será um agente do avivamento. Nós cremos nisso. Por isso nós aguardamos por ti, independentemente de qual seja a tua província. Venha correr. Mas eu quero vir com um grupo de amigos. Olha, o Quilamba, a centralidade do Quilamba, que é uma das centralidades bem mais faladas do nosso país, tem tido uns serviços muito interessantes, que são as diárias, não é? Yes. Paga-se a diária e você consegue ter uma casa bonita, bem equipada, durante um dia inteiro, 24 horas. Então você pode, por exemplo, fazer alguma vaquinha com os teus amigos, não é? E alugarem aqui apartamentos no Quilamba. Apartamentos de 35 mil kwanzas, T5. Então imagina, um T5 são 5 quartos. Num quarto pode dormir 2 pessoas. Então vocês podem vir 10 pessoas fazer vaquinha. Então se você fazer vaquinha, 35 mil, vezes o número de dias da conferência, Sim, 4 dias vai ficar muito acessível. Então 4 vezes 35, a dividir por 10, é um número risório. Então vocês podem usar essa estratégia e vai ser uma jornada inesquecível. Vai ficar para toda a história. Nós também falávamos acerca da conferência direcionada para os líderes de jovens. Boa. Não teremos apenas uma conferência geral, mas Não. também teremos uma conferência apenas para líderes de jovens. Exatamente. Nós temos estado a seguir o ritmo da nossa igreja, né? E a nossa igreja tem estado a nos provocar, a inovar, Yes. não é? E a nos anteciparmos perante muitos factos, muitas situações. E algo que me chama a atenção é que eu disse aqui no princípio, o maior problema das juventudes, das suas igrejas, não estão na juventude, mas estão nas lideranças juvenis que elas têm. Só para ter noção, Euclides, nós tínhamos jovens que vinham do Bengo assistir o culto de jovens e depois voltar para casa. Tínhamos jovens que vinham de Kwanza Sul cultuar conosco no culto de jovens. Então eu pergunto, será que no bairro dele não tem líder de jovens? Será que no bairro dele não tem igreja? Tem. Mas só que se o líder deste jovem ou deste bairro não fizer o trabalho como tal, esse jovem não se vai rever e ele vai preferir investir esse dinheiro no transporte para ir longe, fazer o que vou dizer assim, o que lhe inspira, o que ele se revê, não é? E o meu desejo é que os jovens sejam cada vez mais capacitados, porque se nós tivermos muitos jovens capacitados, nós conseguimos resolver problemas de bairros. Yes. Porque esses jovens serão a resposta de Deus para os problemas daquele bairro. Daí que este ano estamos a tirar a conferência, essa é a segunda conferência
de líder de jovens, intitulado Jovens, ou Líder de Jovens Cristãos, ou Líder de Jovens Avivados. Sim, esse é o tema deste ano. E nós temos aí subtemas bem interessantes, professores altamente capacitados para tirar para fora tudo quanto eles sabem. E sobre mentoria, eu vou mentorear um grupo de líderes jovens que estiverem disponíveis para serem mentoreados. Porque o meu desejo não é só que a CAP ganhe com os jovens. O meu desejo é que todas as igrejas possam nos ajudar a alcançar a maior população do nosso país, que é a população jovem. Nós podemos. Uau. E uma vez que somos 70% da população a nível da África, é toda jovem. E questionamos onde é que andam estes jovens. Essa é a razão desse tema para a conferência Avivamento Jovem. Exatamente. Agora imagina, Deus colocou o maior, ou seja, o território mais rico do mundo na mão desses jovens. Os 70% que fez menção. A população da África é 70% jovem. E Deus colocou o território mais rico na mão deles. O clima mais procurado na mão deles. É, porque na Europa tem pessoas que têm dificuldade de levantar-se por causa do frio. Há pessoas que para levantar é um sacrifício enorme. Mas nós temos um clima tropical que te possibilita você levantar a qualquer hora. Quanto mais cedo levantares para produzir, te possibilita fazer isso. Nós temos muita coisa em nosso favor, mas nós precisamos de que os nossos jovens sejam avivados, não é? Por Deus, e a sua mente se abra de formas a revolucionar a sua realidade. O avivamento, ele não mexe apenas com o espiritual. Ele mexe em vários aspectos da vida. Olha para a história de Martin Luther King. Martin Luther King era um pastor batista, avivado por Deus, que revolucionou as diferenças raciais. Hoje, o negro, não vou falar só o nome, um negro namora ou casa com uma branca ou uma mulata. Graças ao trabalho que Martin Luther King fez. Tá vendo? É um avivamento que começou aonde? Nos Estados Unidos da América. Um cristão fez isso. Avivado. Porque o avivamento te faz você ter uma ousadia que muita gente não tem. Essa é a resposta para problemas que outros não têm. Essa visão, essa resposta. Eu creio piamente que é um avivamento que Deus tem preparado para a nossa juventude. Uau. O líder falava que o avivamento não tem objetivo apenas espiritual, mas também tem um objetivo social, vai além. Eu lembrei-me agora que o líder teve a visão de começar um trabalho numa comunidade e foi enviado um jovem da JUCAP que foi formado, capacitado, avivado para exercer essa missão. Então queria que falasse um pouquinho sobre essa comunidade da Lixeira, qual foi a ideia, como surge do coração essa visão de criar ou de apoiar essa comunidade. Quer dizer, uma igreja avivada, ela tem olhos para ver os perdidos. Ela tem um coração que deseja, se compadece com a causa dos perdidos. E ela tem pernas para andar ao encontro dos perdidos. Depois da conferência, ou antes da conferência de missões, nós começamos a sentir Deus falar muito fortemente conosco para assumir essa causa. A comunidade da Lixeira é uma comunidade que vive por cima da lixeira, literalmente isso. É uma comunidade que as casas são 100% de chapa. É uma comunidade que não tem nem 50% do conforto que nós temos fora daquele lugar. E é aqui bem próximo, dentro da nossa zona urbana. E eles estão aí a viver uma situação crítica. E esses jovens, muitas das vezes, para comer, têm que escavar aqueles aterros sanitários para tirar metais, para vender, para comer alguma coisa. Então, como disse há pouco tempo, avivamento não é só espiritual,
O avivamento ele começa por dentro do teu espírito, mas ele se traduz pelas tuas ações práticas. Se você é avivado, o que o teu corpo, o que a tua vida comprova sobre esse avivamento? As tuas ações têm que ser diferentes. Então nós decidimos levar essa vida que o Espírito nos deu para aquela comunidade, devolver a esperança para eles. E nós instalamos lá um jovem bem preparado, o Márcio, que tem estado a fazer um trabalho brilhante, que está lá todos os dias da semana, exceto o dia de domingo, e graças a Deus que o nome do Senhor tem sido glorificado. Tem estado a pregar, tem estado a orar, temos estado a fazer trabalhos sociais lá. Ainda esse sábado teve um trabalho social lá na comunidade. Temos estado agora na luta de levantar uma escolinha lá, não é, para erradicarmos o analfabetismo. Temos estado a fazer grandes esforços para inscrever aqueles jovens naquilo que é a base de dados do país, não é? E pelo registro civil. E olha, fiquei feliz também, essa semana eu vi que agora é intenção do executivo que todo mundo tenha bilhete de identidade. Então nós vamos canalizar esse esforço para aquele lugar, para que eles também tenham acesso aos benefícios como cidadãos deste país, não é? E a partir daí eles mostrar que é possível também ser cidadão do reino. Porque eu não posso falar sobre cidadania do reino para alguém que nem entendeu a cidadania terrena. Yes. Então é a partir da tua cidadania terrena, a tua cidadania física, que eu consigo usar isso para te explicar sobre cidadania espiritual. Então nós estamos a trabalhar na cidadania deles, biológica ou física, não é? Ou terrena, para depois, a partir desses exemplos, falar: olha, da mesma forma que vocês assumindo uma cidadania, vocês tiveram acesso a direitos deste território. A partir do momento que vocês assumirem a vossa identidade em Cristo como filho, vocês terão acesso a outros direitos. Aleluia. Isso aqui. Uau. Olha, quando o líder falava, eu fiquei a juntar aqui as peças. E eu cheguei à conclusão que o líder tem um ministério muito voltado para o evangelismo mesmo. Uma vez que o líder é evangelista. E o que me chama a atenção não é que o líder apenas evangeliza, é que evangelizando levanta novos evangelistas. Yes. Como é que podemos associar o evangelismo, o inspirar evangelizando e o avivamento? Vamos lá, a história daí de Atos, né? A Porta Formosa. Yes. João e Pedro estão de passagem, encontram um paralítico na porta. Eles disseram o quê? O que eu tenho isto te dou. My God. Você só consegue dar aquilo que você tem. Yes. Se você tem de fato em si o dom ou o ministério evangelístico, você vai ser capaz de provocar nos outros isso. Você vai ser capaz de mostrar o caminho aos outros. Onde é que você acha essa graça? Então, a graça é algo que você pode provocar. Se você crê, não é? A Bíblia diz: pela graça somos salvos. Mas o que ativou essa graça salvífica? É a fé. Pela fé. Isso não vem de nós, é um dom gratuito de Deus. Então, se você aplica a tua fé, no sentido de você acreditar que eu também quero me tornar um grande evangelista, essa fé que você vai aplicar, essa ação, porque a fé exige obra, exige ação. Então essa tua disciplina, essa tua obra na direção daquilo que você crê, sabe o que vai acontecer? Há uma graça que vai se manifestar sobre a tua vida. Quando eu descobri isso lendo a Bíblia, eu corri atrás e hoje me tornei o que sou. Evangelista, líder de jovens, tudo isso eu busquei. Não é o que eu nasci, não. Eu nasci com isso. Eu busquei e hoje eu sou o que sou. Imagina, o meu pai, desde pequeno, ele me rodeou de conteúdos voltados ao evangelismo. Eu fui formatado. Eu ouvia muito José Erion, um missiólogo que saiu do Brasil aos 17 anos e foi
colocado nas maiores escolas de missiologia nos Estados Unidos, e daí ele começou a participar em grandes missões evangelísticas na Rússia, Alemanha, países difíceis que o evangelho não conseguia entrar. Ele ia, já apanhou muita surra por causa do evangelho. As histórias dele mexiam comigo. Já houve alturas que eu queria parar de estudar só para ser missionário. Graças a Deus que Deus colocou na minha vida um pai equilibrado, que me disse: filho, estuda, porque isso você vai precisar lá à frente, não é? Então tudo isso foi provocado, né? E depois as minhas ações voltadas àquilo que eu queria ser, Deus disponibilizou essa graça para mim. Uau. Yeah. Olha, uma vez o pai, o reverendo Ismael, ele disse o seguinte: as coisas não terminam mal, as coisas começam Mal. Yeah. Então também as coisas não terminam bem, elas começam bem. Elas começam bem. Exatamente. E vimos na live anterior que o filho dele mandou um comentário. Ele disse, olha o que ele escreveu, Daniel: este é o meu pai que eu muito amo, não é? Ou seja, aí nós temos visto que já tem despertado essa energia do evangelística. Exato. Já desde muito pequeno. Eu, sempre que posso evangelizar com meu filho, eu levo. Uau. Eu levo ele e evangelizo. Tem dias que nós estamos em casa, eu digo: filho, vamos descer e vamos evangelizar. E quando desce, ele me vem evangelizar 2, 3 histórias, depois sai sozinho e vai, pega alguém e evangeliza. Depois, papai, consegui evangelizar quem? Consegui aquele. As crianças, elas aprendem muito por referência também. Elas olham quem são as grandes referências, quem são os grandes ídolos das crianças. São os pais. Aquilo que os pais conseguem fazer na criança, nos seus primeiros anos, essas crianças vão aprender aquilo como se fosse algo natural. Elas vão fazer aquilo com muita naturalidade. Por isso é que os grandes povos que têm a cultura comercial há séculos, eles inserem os filhos de ser nos negócios. Você olha para os portugueses, olha para os árabes mesmo, eles envolvem os filhos nos seus negócios. Desde muito cedo eles aprendem isso. E depois aquilo fica no automático. Você consegue perceber que esses povos, com 18 anos, 17 anos, já sabem muito do negócio, já sabem muito daquilo que eles estão envolvidos. E depois o pai pode até perder a vida, mas o filho já tem muito para fazer. O legado ficou. Exatamente. Então, o meu desejo, sempre que eu posso ir pregar numa igreja, eu levo meu filho, vê. Levo meu filho. Em casa, estamos sentados, assistimos um filme, assistimos um jogo. Depois, filho, traz a Bíblia, eu vou pregar. Prego para eles. Ele vai vendo, é assim. Isso vai entrando no subconsciente dele e vai formando o caráter dele. Amanhã, eu tenho a plena certeza que os meus netos vão ter um pregador em casa também. Não terão só esse pregador na escola, ou seja, na igreja, terão também em casa. Porque o meu pai, ele fazia isso comigo. O pai pregava em casa, eram 30 minutos de pregação, 15 minutos de oração. Uau. E depois íamos para a nossa vida. Era assim, 2 a 3 vezes por semana. Era assim. Sempre que não tivéssemos culto na igreja, nós tínhamos isso em casa. E chegou uma altura, Euclides, que meu pai começou a estudar de noite e eu fui obrigado a assumir o padrão dele para os meus irmãos. Eu tinha que de manhã ler história para de noite explicar aos meus irmãos. Bom, olhando para a nossa igreja, nós temos um pai avivalista, temos ministros avivalistas, temos um líder avivalista. Então nós podemos perceber que isso parte de cima para baixo e se espalha até a igreja. Nós temos uma igreja muito avivada, temos uma juventude muito avivada. Então qual diríamos que seria o segredo para esse avivamento, para esse fervor? Porque inclusive não é fácil pregar na capa, porque é um povo fervoroso, não deixa a pessoa pregar. Mas existem lugares frios. Exato. E assim, as tuas referências vão te nortear. Essas referências do nosso pastor são avivalistas. O nosso pastor é de gema pentecostal, é de berço pentecostal. E ele vem de influências fortes
da América, Yes. não é? A Assembleia de Deus Pentecostal, eu tenho dito assim, ela tem duas vertentes, ou duas raízes. Tem aquela que veio da Batista, que são os missionários que fundaram a igreja lá em Belém, com o nome da Assembleia de Deus. E tem aquela que vem do movimento da Rua Azusa, Uau. que são os americanos, e que depois foram espalhando missionários por vários lados. O movimento que nasceu daí de Belém, por serem pessoas que vinham da Batista, eles têm aquela coisa tradicional, não são assim muito avivalistas, é assim que alguns lugares chamam, né? Mas tem esse grupo que recebeu essa influência da Rua Azusa, Yes. que ainda é conservada em muitos templos, muitos lugares, não é? E o nosso pai, felizmente, bebeu muito desse movimento também. E hoje nós temos estado a ver que ele, não obstante a idade que vai avançando, ele vai ainda conservando isso, né? Ou a questão da pregação avivalista, ou a pregação pentecostal. E nós, que fizemos parte desse ramo, que fizemos parte dessa linhagem, nós vamos bebendo, porque uma das formas de você aprender, e é o que Jesus fazia, era pela visualização. O que nós mais vimos na catedral é um pastor avivalista. Yes. Então você não tem como ser outra coisa. Exatamente. Então nós sentamos, e não sei se tens visto, nós temos mais tempo sentado a ouvir do que de pé a falar. Yes. E é isso que nos faz. Os discípulos ficaram 3 anos e meio fazendo isso, vendo Jesus fazer. Depois dos 3 anos e meio, Jesus foi, os discípulos fizeram o que Jesus fez. Yes. Olha, tem agora líderes, pastores a nos acompanhar e de repente eles verificam essa dificuldade nas suas igrejas, uma igreja fria, o povo não reage e eles sentem também essa necessidade de ser um pastor e ter uma igreja avivada. Então, se tivéssemos que mencionar alguns aspectos que tornam uma igreja avivada, um líder avivado, quais aspectos nós poderíamos mencionar? Primeiro aspecto, igreja avivada, igreja cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo é o segredo do avivamento de uma igreja. Uau. O líder precisa de atrair, precisa de convidar o Espírito Santo sempre. Isso necessitará da parte do líder a ter uma vida de oração disciplinada. O líder desta igreja precisará de ter pelo menos 1 ou 2 dias na semana para jejuar pela igreja. E essa vida de oração e jejum pela igreja abrirá os seus olhos para perceber os problemas da igreja, que ele vai precisar de atacar esses problemas através de vários programas, não é? E mais do que isso, esse líder precisa de amar as Escrituras. Ele precisa de comer Bíblia. Porque se olhares para o livro de Atos 2, vais perceber que o crescimento da igreja era acompanhado da partilha da palavra. Então, a partilha da palavra promove a comunhão em volta da palavra. Porque eles primeiro partilhavam e por partilharem a palavra havia crescimento. Não é? Você precisa de ser fiel à palavra. Você precisa de pregar a palavra. Porque as pessoas não saem de muito longe, para ver a nossa cara, para ver pessoas altas no altar. Não é isso. As pessoas não saem de muito longe para nos verem a nossa beleza ou o templo bonito. Não, as pessoas saem de muito longe porque elas querem comer isso. A palavra, as pessoas estão famintas. Então, quanto maior for o nível de dedicação e investimento na palavra, melhor. As pessoas vão crescer e essas mesmas pessoas que forem bem alimentadas são elas que vão chamar as outras pessoas para com eles estarem se alimentando da palavra. Isso gera um crescimento. Uau. Isso gera um crescimento. E o trabalho social dentro da igreja não pode falhar. Então, o Espírito Santo tem que estar presente. Isso exige também santidade. O Espírito Santo não fica onde as pessoas não querem ser santas. A vida de oração, amor à palavra, estudar a palavra, falar da palavra com paixão para as pessoas e depois trabalhar as questões sociais da igreja, as viúvas,
os órfãos, né? As pessoas que estão numa situação de miséria gritante. Você tem que olhar para essas pessoas. Se você não consegue olhar para essas pessoas, a igreja não tem pernas para andar. Meu Deus. Uau. Olha, quando o líder falava, eu fiquei a fazer uma viagem que na Europa agora está a se instalar uma frieza a nível das igrejas. As igrejas estão frias. Há uma batalha muito forte nas escolas com relação à filosofia que tem esfriado mais ainda a fé dos jovens. Eu quero que tenham jovens agora a nos acompanhar da Europa, não é? Temos agora a Jucapa em muitos países. E esses jovens que estão a passar por essa situação, eles saíram daqui frios, ou cheios de avivamento, estavam na fé e tal, mas chegando lá, encontrando aquele clima frio, estão a acabar por também se esfriar. Euclides, há um perigo muito grande de você lidar ou normalizar o sagrado. Yes. Como é que você normaliza o sagrado ou o que é de Deus? Eu sou crente, convivo com o líder Euclides no templo e reconheço a graça que está sobre o líder Euclides e respeito, lido com honra consigo. Até aí tudo bem, mas chega uma altura que eu começo a conviver consigo. Yes. E começo a descobrir que também és humano como eu. E já não te olho como homem de Deus. Eu normalizo Euclides. Então eu já não vou te honrar para ser abençoado pelo que você é em Deus. Eu vou te olhar como um humano. É isso que eu vou receber. Porque você recebe daquilo que você honra. Yes. Tá vendo? Então, por que os irmãos de Jesus não recebiam o que a multidão recebia de Jesus? Porque eles não honravam Jesus como Cristo. Eles olhavam Jesus como irmão deles. Tá vendo? E é por isso que Jesus indiretamente lhes disse: não, minha família, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem e executam a palavra que eu lhes tenho falado. Aí até já me faz cair até na ideia de que em casa Jesus também era resistido, porque ele está falando de ouvir e praticar. Quer dizer que lá em casa não era assim. Yes. As pessoas não ouviam e praticavam o que ele falava. Mas ele estava num lugar onde ele era ouvido e era honrado. E isso que está acontecendo na Europa. O evangelho na Europa, ele inicialmente bombou, Yes. e marcou a educação da Europa. A moral da Europa, ainda aquela parte conservadora, é fruto do avivamento que houve na Europa. Yes. A Suécia, que muita gente admira, é lá onde desenvolveu-se muita teologia. A teologia que hoje nós discutimos, calvinismo, foi na Suécia. E hoje as pessoas falam na Suécia. Aquilo são consequências do avivamento que teve na Suécia. Tá vendo? Mas só que há esse problema de depois normalizarem as coisas, não olharem as coisas como o sobrenatural ou o divino, lidar aquilo como cultura. Yes. Na Europa, ir para a igreja agora a igreja virou cultura, ir para a igreja é uma cultura, eles não é um hábito, né? É habitualidade. Então, hoje vou, amanhã talvez. Então, as pessoas não levam isso muito a peito. Resultado, cai a frieza, o ateísmo entra. Yes. Israel também está assim. O índice de ateísmo em Israel disparou consideravelmente, porque eles normalizaram o sagrado, normalizaram as coisas divinas. Quando você normaliza isso, você não aproveita da melhor forma em como você devia aproveitar. Resultado, você cai numa frieza, porque você não vai investir no teu relacionamento sério com Deus. Yes. Você vai fazer aquilo porque os teus avós fizeram, porque os teus pais fizeram, porque a tua família fez. Então você vai lá uma vez ou outra por hábito. E o que aconteceu, por exemplo, com os filhos de Eli? Os filhos de Eli estavam a lidar com as coisas sagradas, como um hábito. Meu pai é isso, é para nós ver mesmo aqui. Então, não levavam aquilo muito a sério. Começaram a querer brincar dentro do lugar santo e Deus tomou conta deles. Yes. Tá vendo?
A mesma coisa acontece com o filho de Arão, que tentaram até ir brincar de sacrificar, que o pai também sacrifica. Eu disse, não, isso aqui eu não vou admitir. Mandou fogo e lhes consumiu. Então, esse é o grande problema da Europa. Uau. E a África, os Estados Unidos também já está passando por isso. E nós temos que orar mesmo para que a África não venha cair nisso. Que eles, os estudiosos chamam isso de como é que é? Como é que é? Tem um termo muito usado, que é São a culturizar. sim, é tipo tornar religiosidade cultural. Uau. Sim, é tipo tornar a religião a sua cultura e lidar aquilo como um hábito e costume, ponto. Não olhar isso como algo a ser levado muito a peito. E se você reparar, algumas líderes dessas, eles esfriam os nossos porque vocês levam isso muito a sério. Isso não é para levar muito a sério. Isso é só para... Tá vendo? Então, ele vai te desacelerar se você cair nisso. Quando o líder falou também do aspecto de honrar. E eu verifiquei isso lá fora, que ninguém chama um pastor de pai. Eles não têm reverência, não conseguem perceber o papel, a importância, o peso que um pastor, que um líder carrega, a unção que existe sobre a vida de um líder. Como é que nós poderíamos explicar isso em miúdos para alguém que está na Europa, está nessa cultura, nesta religiosidade cultural, de que nós temos que encarar isso de uma forma conforme nós aqui já conseguimos perceber como devemos encarar? É assim, se você não consegue honrar quem você vê, você vai ter dificuldade de honrar quem você não vê, que é Deus. Mas também a tua relação com pastores dentro da igreja, ela se reflete muito na tua relação com os teus pais em casa. Yes. E se olhares para a Europa, vais perceber que é um distanciamento forte entre filhos e pais. Os filhos, eles são desligados dos pais muito cedo na Europa. E dá essa frieza. A prova disso é que os berás lá estão cheios. Porque os filhos, quando conseguem ganhar alguma autonomia, tudo o que eles mais querem é se desligar dos pais. Tá vendo? E é um dos negócios muito rentáveis na Europa, é cuidar dos velhos que os filhos não aceitaram cuidar. Então, se eles têm dificuldade em honrar os seus próprios pais, imagina Deus. Então, há que se corrigir aí essa questão cultural deles, para que eles possam perceber o peso de um pai. Porque nós percebemos o espiritual, nós percebemos o sobrenatural a partir da nossa realidade física. Por isso é que eu vejo, por exemplo, que a Nigéria, o povo lá honra muitos pastores. Yes. E consecutivamente a Deus. Por quê? A própria cultura em si nigeriana exige um peso muito grande de cultura sobre o pai. Basta investigar. Eu tive a oportunidade de apadrinhar um casamento nigeriano e eu via o estado dele, alguns vídeos, que eu achava aquilo exagero, ele questionava dizendo, nossa cultura, isso é cultura, isso não é igreja. Isso aí ele está aí fazer o pedido de uma jovem. Ele vai se rastejando até o pai da moça. Meu Deus. Para pedir a filha. Ele disse, é cultura. Você vê pessoas grandes, pastores de mega igreja, o pastor da maior igreja do mundo, lá na Nigéria. Ele, quando o líder dele chega, ele é que vai buscar a pasta do líder. Meu Deus. Um homem com essa toda a igreja, com essa toda a fama, com esse todo o poder financeiro, ele é que vai buscar a pasta do líder dele. Ele diz, não, essa é a minha parte, é que tem que honrar ele. Tá vendo? E nós temos que ter muito cuidado, porque esse sentimento aos bocados está a invadir Angola. Exatamente. Você começa a olhar um ataque inclusive à honra em Angola. Um ataque muito forte à honra. Pessoas banalizando a honra. Mas se você procurar ver, a maior parte deles tem problemas com as suas paternidades biológicas. Pessoas frustradas na sua paternidade biológica,
vão ter também um relacionamento frustrado com os seus pais, precisam de ser curados. Uau. Aqui o Lourenço Mateus Zumbuca diz rico ensinamento. Ha. O Ivandro diz muito forte, garçom da palavra. Uau, garçom da palavra. Está aqui novamente a esplêndida. Queremos que assim será em nome de Jesus. Líder, queria que falasse mais um pouquinho acerca da conferência que teremos, visto que será uma conferência diferencial das demais que já tivemos anteriormente. Exatamente. Nós nessa conferência queremos provocar os jovens a viver algo novo e mais do que isso também queremos ter a oportunidade de falar um bocadinho mais dos trabalhos que a JUCAP tem estado a desenvolver e porque é pouco conhecido, né? Nós trabalhamos muito fechado na nossa comunidade, mas nós queremos dar a conhecer. Há muito jovem que precisa disso, há muito jovem que precisa de ser abençoado por esses trabalhos. Então nós queremos ajudar esses jovens a alcançar esses serviços, porque esses serviços nós preparamos mesmo pensando nos jovens. Então, para nós, preocupa-nos não poder entregar isso a mais jovens. Por exemplo, esse ano eu decidi criar o meu podcast por causa disso, porque eu quero que esses nossos serviços alcancem mais jovens que precisam. Porque essa conversa, por exemplo, estamos aqui até agora, essa conversa ela é tão forte que se mais jovens fossem alcançados por esse conteúdo, com certeza que a vida deles já não seria a mesma, porque já se esclareceria para eles muitas questões. Deus vai curar a tua família. Deus Gelson, será que já conseguem nos ouvir? Vamos lá. Luísa Gabriel, Pai Senhor, está aqui o irmão Enoque Manuel. Ele diz que outra vez sem som. Já? já. Estamos de volta. Uau, líder, já que estamos a falar de avivamento, eu quero que tem jovens agora a nos acompanhar. Jovens que estão nesse momento fracos, já nem forças têm de ir para a igreja, mas foram jovens que já foram fervorosos, já cooperavam em alguma igreja, mas hoje ele está numa cama de casa, num sofá, e já não tem forças porque alguém o feriu, porque aconteceu alguma situação que lhe tornou esta pessoa fria. Então gostaríamos de deixar um conselho para este jovem. Exato. Vou começar pela questão dele ser ferido por alguém, né? Yes. Eu quero dizer para você que se encontra ferido que a obra de Deus não é da pessoa que te feriu. A obra é de Deus. Então, se essa pessoa te feriu, ela também precisa de ser curada. Porque pessoas feridas ferem. Yes. Essa pessoa que te feriu, às tantas ela estava a passar por uma situação difícil e só reproduziu para si aquilo que ela tinha. Então, você precisa de liberar o perdão e ultrapassar isso. E seguir atrás daquilo que Deus tem desenhado para si. Para as pessoas que estão frias,
porque tem vergonha. Eu quero dizer para você que há uma falsa verdade que o diabo colocou na sua cabeça, que é de que Deus é a pessoa menos interessada em você quando você peca. Esse é o pensamento que muita gente tem quando peca ou quando falha. Não é? Vão te julgar, Deus vai estar nem aí para si, Deus vai te dar as costas, é melhor você nem mais para aquela igreja. Fique em tua casa, faça e desfaça, viva a tua vida, vai viver livre. São esses pensamentos que geralmente o diabo coloca na cabeça de um jovem. Só que quando nós olhamos para a Bíblia em Gênesis capítulo 3, nós percebemos que depois de Adão e Eva pecar, o primeiro visitante foi Deus. My God. Não foi o diabo, foi Deus. Então quer dizer que o teu pecado não impossibilita Deus te visitar. A pessoa mais interessada em te tirar dessa situação é Deus. Agora o que você precisa de fazer é vencer a vergonha e ir ter com Deus. Pessoal, quando Deus apareceu, o casal estava envergonhado, se escondendo entre as folhas, né, para tapar a sua nudez, tentando ir por trás das árvores. Essas figueiras, essas árvores, são as desculpas que os homens criam para se esconder por trás dela, para não serem alcançados por Deus. Só que eu quero dizer para você que Deus não está interessado em te matar. Deus não está interessado em te tirar do caminho porque você pecou. Deus tem a solução para o teu pecado. E a solução do teu pecado chama-se o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado naquela cruz, que é o preço pago para que você tenha uma vida em santidade. Agora, o que você precisa de fazer é confessar e achar perdão. A Bíblia diz que se nós dissemos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e não há verdade em nós. Mas se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, isso tudo está escrito em 1 de João, capítulo 1, versículo 8 em diante. Então, eu estou a falar isso para você porque eu estou muito interessado que nesta semana você vive o teu avivamento. Você precisa de ser avivado. Então, quarta-feira, quando forem 17 horas, eu conto consigo na Catedral de Adoração. Vai ser poderoso. Olha, líder, nós sabemos que ultimamente o Ministério da Organização da Saúde diz que a depressão é a doença do século. Tem jovens agora que estão nos acompanhando num quarto escuro, jovens com depressão, crise do pânico, jovens que já estão há meses numa cama de hospital, que estão agora a nos acompanhar, jovens que estão a entrar na depressão porque passaram por uma situação de perda de algum familiar e não têm forças de ir para a conferência na quarta-feira até o dia 26. Qual seria o conselho para este jovem? Se não tiveres força, deixa o teu número de telefone aí. Na nossa live, nós vamos mandar uma equipa para ir te buscar para vir para a conferência. Uau! Agora, é importante nós entendermos algo. Com o advento das redes sociais, o índice de ansiedade disparou muito. Por quê? Porque nós fomos chamados para cada um ver o seu propósito. E cada um tem que ver o seu propósito. A borboleta, por maior gosto que ela tenha de ser formiga, ela nunca vai ser formiga. Ela não nasceu para ser formiga. A formiga, por mais que deseja tanto ser borboleta, ela nunca será borboleta, porque elas têm propósitos diferentes. A mangueira nunca será laranjeira, porque elas têm propósitos diferentes. Tá vendo? Então nós precisamos de perceber qual é o nosso propósito. Por que eu nasci? Qual é a minha missão? Só que as redes sociais fazem com que nós comparemos-nos constantemente. Vamos vendo as realizações dos outros, que os outros conseguiram, que os outros alcançaram. Hoje é muito fácil isso, porque as pessoas nas redes sociais só postam coisas boas. Então, como eles só postam as coisas boas e dificilmente as más, você só vê as coisas boas que ele vive, você não vê as coisas más que ele vive. Então você quer muito viver o que ele vive, mas quer viver de forma antecipada, não no teu tempo. Então você fica com uma urgência de fazer as coisas, urgência de viver as coisas. Então você fica com excesso de futuro.
Aí você cai na ansiedade. Porque a ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. Então, por exemplo, no caso de perdas, as pessoas que têm perdas, por que elas deprimem? Porque não aceitam a perda. O melhor caminho para você não cair numa depressão depois de uma perda é aceitar a perda. Yes. Aceitar a perda é entender que Deus é soberano e Ele tira quando Ele quer tirar. Então não vou ficar a discutir com Deus o que Ele decidiu fazer. E foi o que Jó fez, ele aceitou a perda. E foram muitas perdas. Aceitou a perda e depois adorou. Não é só aceitar, também adora. Quando você consegue fazer essas duas coisas, aceitar a perda do namorado, aceitar a perda do primo que faleceu, aceitar a perda do familiar que se foi embora, aceitar a perda dos bens, aceitar a perda de muita coisa, quando você consegue aceitar, o processo de aceitação é muito difícil. Um pai que investiu pesado para ter um filho, depois de 9 meses perceber que o filho nasceu especial, para aceitar isso é difícil. Um pai que fez tanto investimento no filho e percebeu que o filho caiu numa situação de drogas ou homossexualismo, para aceitar isso é muito difícil. O processo de aceitação é muito difícil, mas só que ele é curador. Quando você não aceita, você sofre mais. Então aceita a perda. Depois de aceitar a perda, corra para adorar a Deus. Na adoração, você vai perceber a razão da perda, você vai ser curado da perda e Deus vai te dar a oportunidade para experimentar coisas novas. Porque muitos aceitam, mas não adoram. Então, você se aceita e não adora, você cai no conformismo. Mas se você aceita e adora, Deus te mostra uma saída dessa situação que você aceitou. Uau! Uau, profundo. Ainda nesta senda de jovens que estão com crise de ansiedade, depressão, eu queria ir mais fundo. Jovens que estão a pensar em dar cabo da sua vida, ou que já não acham que há motivos ou razões de viver, porque passaram por algo que para ele foi o fundo do poço. Olha só, Euclides, algo que faz muita diferença na vida do jovem: descobrir o seu propósito. Por que eu nasci? Quando você descobre o seu propósito, você consegue perceber que tudo que você vive faz parte do propósito. A perda do namorado, a perda da namorada, se calhar é uma experiência que Deus está a te dar para você influenciar pessoas do teu propósito. Eu hoje paro e olho para todas as histórias negativas que eu tive na minha vida, foram, afinal de contas, currículo para a liderança juvenil. É verdade, hoje, quando eu lido com os problemas de jovem, eu lido com muita naturalidade, muitas vezes, porque são coisas que eu estou experimentando, são coisas que eu passei por ela muito antes de pensar ser líder de jovens. Então olho para aquilo, ouço a história, eu me revejo e digo, já tive nisso, mas me atrapalhei porque tinha pouca experiência, mas agora tenho muita experiência nisso. Pode orientar, olha, faz assim. Ele faz, já saiu do assunto, porque fui experimentado antes. Então não se mata. Eu já pensei em ter a minha vida. Quando eu tive um problema, eu era adolescente, tinha 14 anos, teve um problema com a minha namorada na altura, eu peguei uma faca para me matar. Meu Deus. Meus pais não sabem disso. Peguei. Mas de repente, quando eu fui para a cozinha para matar, eu senti uma voz dentro de mim a dizer, não faças isso. E hoje eu me pergunto, se eu tirasse a vida naquele dia, eu estaria a viver isso que eu estou a ver hoje? Não. E hoje eu aconselho, olha, recebi uma mensagem, eu postei no meu estado essa semana uma mensagem de uma jovem que a amiga dela falou-me dela, queria se matar, porque ela ficou grávida de forma indesejada e parece que o homem lá estava a lhe espezinhar. Ela disse, não lhe conhecia, não é da nossa igreja, dá o número dela. Peguei e falei com ela, deixei um áudio falando, despertando ela do seu propósito. Olha, mandaram uma mensagem essa semana dizendo que ela casou-se, não tirou a vida, deu à luz e está a ver o seu esposo. Olha, aqui
deixa o Adilson Zunguila Sênior deixa uma pergunta que muitos jovens fazem. A paz do Senhor, líder. Como devo descobrir o meu propósito? Isso aqui daria uma outra live. Existem muitas formas, a Bíblia apresenta muitas. Mas eu vou falar assim, de forma resumida. Qual é a tua maior inclinação? O que é que te tira o teu sono? O que é que se você não faz, você não se sente bem? Se você já identificou só com essas perguntas, isso está relacionado ao teu propósito. Uau! Então, Adilson Zunguila Sênior, já foi dada a resposta, basta também te questionar que terás a resposta para a tua questão. Mais uma questão, líder. Nós, durante algum tempo, na Jucap, nós fizemos algumas séries em que abordamos acerca de pecados sexuais, masturbação, prostituição. Existem jovens que até hoje não conseguem se levantar porque ainda estão presos nesse pecado e a mente acusa, não tem força de levantar, ou seja, o diabo acusa. Então, como é que esse jovem poderia sair dessa cama e começar a caminhar novamente? O jovem precisa de entender que uma das formas que o diabo tem de desacelerar a caminhada de um jovem é através do pecado. Yes. E se há algo que Deus instituiu-nos como seu santuário, é o nosso corpo. Yes. E o único pecado na Bíblia que atenta contra o nosso próprio corpo é o pecado sexual. Yes. Então você desonra o santuário de Deus quando você peca sexualmente. Então o diabo faz de tudo para você estar em problema com o dono do santuário através do pecado sexual. Yes. E mais do que isso, o diabo está preocupado em desacelerar a tua chegada. Você olha, por exemplo, para a história de José. José tinha um caminho do seu propósito, que Deus lhe chamou para ele entrar para o palácio mesmo e preparar as condições para receber a sua família futuramente. Yes. Só que nessa caminhada aparece a mulher de Potifar, que é linda. Tá vendo? Mas a mulher de Potifar aparece para desacelerar dele chegar no ponto dele. Meu Deus. Só que ele tem visão, ele percebe que essa só está a aparecer para me atrasar. Yes. Então o que eu vou fazer? Não vou aceitar. Por ele não aceitar, ela lhe acelera. Como é que ela lhe acelera? Dando a ideia no marido de colocar o homem na cadeia onde está o padeiro e o copeiro do rei. Ele acelerou, ele empurrou. Yes. Então o pecado sexual ele vem para a desacelerar o homem de alcançar o seu propósito. Por isso é que você vê muitos jovens hoje estão presos nisso e não vivem o seu propósito. Você já reparou que as pessoas, depois de cometerem um pecado sexual, vivem muita acusação? Yeah. Porque o diabo é tipo aquela pessoa que te agita a lutar e depois te vai dar fala: eu te disse para não lutar. Mas nem sei que estava agitando a luta. Meu Deus. Eu te falei, ele não era para lutar. Ele agita e depois te condena. Tá vendo? Então, nós não nascemos para viver em pecado. Glórias a Deus. Então, se você estiver prestes a cair num pecado sexual, lembra-te que aquilo é para te fazer recuar, não vai te acelerar. Quando José resiste à tentação, lhe empurram e ele acelera. E depois da cadeia, ele nunca mais volta para a casa de Potifar. Depois da cadeia, ele vai para o palácio. Foi a cadeia que ele vomitou para o palácio. Se ele caísse naquela tentação, ele não cairia para o palácio. Não cairia para o palácio. Meu Deus. Ou seja, ele ia para o palácio, se calhar, muito depois. Muito depois. Ficaria atrasado. Muito atrasado. E há muitos jovens aí atrasados em relacionamentos, por exemplo, namoros que eles entraram, que eles não deviam entrar, e o homem ou a mulher só se aproveita sexualmente dele, mas decidir casar, que é bom, nada. Vai lhe atrasar. Está aqui o Leonel Sensores. Os sensores. Estou aqui, a paz do Senhor. O Vigília Francisco Vimax diz: estarei aí. Vibradas. Irmão, essa conferência será bênção. Está aqui o Tomé Diza. Que palavra. Uau.
Já estamos na reta final, não podemos ficar aqui até amanhã. Amanhã temos o culto da juventude, a última pré-conferência. Você não pode faltar, serão 7 pregadores. Meu Deus! Numa única tarde, meu Deus, vai ser algo extraordinário. Estejam preparados. Esses 7 pregadores serão testados ao mais alto nível. E quem reprovar nunca mais vai pregar. Vou já avisar. 7 pregadores num único culto. Meu Deus. Vai ser poderoso. O que vai acontecer amanhã será algo fora do normal. Líder, queria que deixasse as últimas considerações, endereço da catedral, como será o roteiro para a conferência de líderes, para a conferência geral. É assim, à vontade. Juventude angolana, juventude com igreja e sem igreja. Esta conferência está desenhada para todos vocês. De quarta a sexta-feira, das 17 às 21, nós estaremos na catedral, nessa grande festa de conferência, onde nós vamos provocar jovens a viver o grande avivamento jovem. Com palavra, adoração, momentos ímpares. Você está convidado a não faltar. Isso tudo é gratuito, porque nós estamos a receber mensagens de pessoas a perguntar se precisam de pagar alguma coisa. É gratuito, as portas estarão abertas para lhe receber. Você não pode faltar. Corra, prepara a tua caravana e venha. Nós queremos receber você. No sábado de manhã, no período da manhã, nós estaremos na conferência de líderes jovens. E no período da tarde, vamos estar no grande encerramento às 14 horas. Vai ser poderosíssimo na Catedral de Adoração e Promessa. Você não pode faltar. Vai ser algo jamais visto. Será uma viagem para o céu. Nós contamos contigo. No período da manhã de sábado, nós vamos ter a conferência de líderes, porque eu disse aqui e volto a reiterar que a maior problemática nas juventudes das igrejas não é a juventude. São os líderes que elas têm. Então nós precisamos de preparar esses líderes. Nós queremos que o líder que for nessa conferência, ele não será o mesmo. E nós estamos preocupados em promover isso, porque nós estamos a pensar o reino e o crescimento da juventude na tua igreja poderá erradicar problemas sociais gritantes que apoquentam o bairro em que você se encontra. Nós estamos expectantes em fazer parte dessa grande história. Deus, com certeza, marcou o ano 2025 para revolucionar a nossa juventude e Ele conta consigo nessa missão. Uau. Deus te abençoe. Então, para terminar, eu farei algumas perguntas frequentes. Vai, guys. A primeira pergunta é, para quem é líder de igreja ou líder de jovem e quer participar, como é que ele pode fazer a inscrição? Olha, nós temos disponíveis os nossos terminais aí nos flyers, não é? Sim. E nós temos estado a receber os pedidos, temos estado a requerer alguns dados dessas pessoas. Temos uma base de dados lá no Mona Lisa, logo à entrada da sala de conferência, nós estaremos a confirmar e a receber as pessoas. Quero lembrar os irmãos que estão inscritos nessa grande conferência de líderes jovens, cheguem cedo, por amor de Deus. O evento vai começar às 8 horas, vai terminar às 13 horas. Cheguem cedo, porque nós estamos com um número acima do previsto. Estamos com um número de inscritos acima do previsto. E se você chegar tarde, provavelmente não terás mais lugar para sentar. Então, corra e aproveite cada instante. Serão temas interessantes, serão professores altamente capacitados para tal. Uau! Para quem não conhece o Hotel Mona Lisa, onde será a conferência de líderes, qual seria a referência? O Hotel Mona Lisa, desculpa, encontra-se por trás do SIAC do Talatona. Uau! Então, quem chega no SIAC do Talatona, basta perguntar onde é que fica o Hotel Mona Lisa, que está por trás do SIAC. Todo mundo conhece. Um hotel chique, lindo, e nós caprichamos porque nós queremos te receber e te tratar bem. Uau! Líder, eu sei que também teremos algumas apresentações de alguns cantores. Não sei se quero mencionar aqui alguns cantores que estarão conosco na conferência. Olha, na conferência nós
Temos Grace Zola, Yes. temos Nair Nana, temos o grupo Átrios, o Leonel tá aí, Sensores. o grupo Átrios Worship vai estar presente, a nossa irmã Ternura também estará presente, teremos também a presença de Manuel Jerônimo, Levita, vai estar presente. Uau. Temos também a presença dos nossos da casa, o Francis Júnior, Heloísa, Cabinda. Então, são pessoas que já confirmaram. Ana Panzo também Uau. confirmou a sua presença. Então, vai ser poderosíssimo, imperdível. Uau. Vamos agora falar dos pregadores. Meu Deus. Vamos começar com os nacionais. Sim. Teremos o apóstolo Cornélio Manuel. Exato, um amigo que Deus nos deu. Eu disse ainda hoje, antes de vir para esta live, estava numa outra live, se algo que eu amo dos pregadores, primeiro, bom testemunho. Segundo, conhecimento da palavra. Uau. Terceiro, intimidade com Deus. O pregador que tem essas três coisas, para mim, dispensa comentário. E o Cornélio é um homem que eu venho convivendo intensamente e vejo isso. Por isso ele, pela segunda vez, vai estar conosco na conferência. E nos ajudando a alcançar esse objetivo. Também teremos o pastor Lubrano Vicente. My God, um mestre entre nós. Um monge no Evangelho. Desculpa. Lubrano Vicente dispensa comentário. Todas as conferências da juventude é já um pregador residente, né? Nós amamos ouvi-lo, amamos verem como Deus o tem usado e nós estamos expectantes pelo que Deus tem estado a investir nele para essa conferência. Então vai ser poderoso. Eu vou falar um pregador que não dá no folheto. Ele diz: papá, fala o meu nome na live, é o Adriel. Adriel Sardinha é um pregador muito forte. Eu tenho sido forjado e eu tenho grande expectativa, meu filho, em ver-te pregar em grandes púlpitos. E o nome do Senhor será glorificado através da tua vida. Então somente mantém-te focado, filho, na palavra de Deus. Não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. Porque nessa vida você vai ter muitas ofertas, meu filho. Muitas ofertas para te desviar, mas mantém-te firme, que Deus vai te mostrar que Ele é fiel para cumprir. Ele vai te levar em lugares que você nunca imaginou para pregar a sua palavra. Fica descansado, meu filho. Deus é contigo. Glória. Também teremos pregadores pela primeira vez internacionais. Exato. Teremos o pastor Alex Silva, vindo do Brasil. Uau. Alex Silva é um amigo de longa data. Para quem não sabe, o Alex Silva orou com meu filho. Uau. O Alex Silva é um dos primeiros pregadores que eu conheço, que começou a pregar na sua infância. E ele estava uma vez comigo em minha casa. Meu filho ainda era um bebê, o Adriel era um bebê de colo. E eu disse: cara, eu acredito na transição ou transmissão de poder ou de graça ou coisa parecida. Eu acredito nisso. Então eu gostaria que você orasse para meu filho viver o mesmo que você viveu. Porque ele comece a pregar e disse: cara, você acredita nisso? Disse: acredito. Ele orou para meu filho. O meu filho, aos 2 anos de idade, fez a primeira pregação em nossa casa de forma voluntária. Aqui a líder está a confirmar, é isso aí. Ela diz: te amo. Ela está a confirmar isso. Foi presente. Olha, mano, aquilo foi muito forte. O meu filho pregou mais de 45 minutos sem parar. Nós estávamos com medo. Ele estava muito intenso, ele não parava. Nós falamos: fulano, calma, ele não parava. Pregou. Eu disse: não, aqui a única solução é sentamos todos. Então nós teremos o pastor Jackson Marques. Jackson o nosso segundo convidado internacional. My God, como ele diz, my God, come on. Então, Jackson Marques, estamos com grande expectativa em recebê-lo nessa conferência. É a primeira vez e eu quero crer que a experiência vai ser boa, porque ele é um pregador
que eu digo assim, cheio do conhecimento da palavra, cheio de Deus, não é? E Deus tem estado a exaltá-lo muito, não é? Nos nossos tempos. E nós queremos contar com ele nesse desafio. Esse desafio que é o desafio do avivamento jovem. Yes. Vai ser poderosíssimo. Então não falte nem um só dia, porque cada dia vai ser uma experiência superior à outra. Então, para quem não conhece a catedral, Para quem não conhece a catedral, se estiver no Avenida Cidade, não é, deverá chegar até o término e aí pegar qualquer táxi que vem para Via Expressa. Parar antes da Cicomex. Beira Estrada tem uma igreja aí, é a nossa igreja, Beira Estrada, uma igreja grande, Catedral de Oração e Promessa, mais conhecida como igreja liderada pelo pastor Ismael Pinheiro Sebastião. Uau, já estamos na reta final. Eu gostaria que o líder nos abençoasse com uma oração e se quiser deixar a última palavra para os jovens que ainda não se decidiram em se organizar para estar na conferência, esteja à vontade. Meus queridos jovens, nós reunimos o melhor para essa conferência. Estamos a fazer um investimento para entregar-vos isso a custo zero. Então, não hesite. Que se fosse para você procurar por cada um desses, você gastaria muito dinheiro. Nós estamos a juntar o melhor num só lugar para abençoar a tua vida. Então, por amor de Deus, queira ter esse esforço simples de sair da tua casa para participar dessa grande festa. Você não vai se arrepender. Venha, que o nome do Senhor será glorificado por intermédio da sua vida. Uau. Vamos terminar com uma oração. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia maravilhoso de live, que nós podemos aqui responder muitas questões de jovens. Esta live ficará no ar. Oh Deus, nós te pedimos que o Senhor venha instruir jovens que tiverem contato com a mesma e que isso possa marcar as suas vidas. Pai, eu te peço que essa informação que nós estamos aqui a passar da conferência também possa despertar muitos jovens que não estão por dentro da mesma, para que eles possam estar conosco a partir de quarta-feira às 17 horas. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por essa equipa maravilhosa que o Senhor me concedeu, que aqui conosco está, num dia de sábado, sacrificando para que muitos jovens possam ser abençoados. Abençoe-lhes muito mais, ó Pai, para que eles possam, em nome de Jesus, levar a cabo a tua obra dia após dia. Em nome de Jesus, Pai, seja conosco, hoje e sempre. Amém. Amém. Até quarta-feira na conferência. Deus abençoe.